Boa noite, André Vieira aqui com vocês. Sou contadora, professora online e empresária digital. Estou aqui com vocês e vou aproveitar o momento para dar o meu boa noite, o meu muito obrigado para você que está aí junto com a gente. E a gente vai aqui fazer uma pequena introdução a respeito das rotinas do departamento pessoal. Estamos aqui para falar com vocês e passar o nosso conhecimento de mais de 10 anos de departamento pessoal. A gente já trabalhou aí em vários segmentos de empresas. Trabalhamos com transportadora, trabalhamos em empresas de assessoria de cobrança, com telemarketing, com publicidade. Então a gente tem aí esses 10 anos de experiência para passar para vocês como funciona a rotina do departamento pessoal, conforme a gente já fez em outras lives. Então a gente começou fazendo umas postagens, né, a respeito da rotina do departamento pessoal, e a gente postou lá que são vários, né, itens, né, mas os principais é a admissão, férias, encargos sociais, demissão, né, o controle da jornada de trabalho. E aí a gente fez uma enquete, né, no Instagram, no Facebook, e fizemos a enquete com admissão e demissão, porque são as duas principais coisas que a gente vê no departamento pessoal no dia a dia. Então a gente colocou lá admissão e colocamos demissão. A admissão foi 83% voltada. Vocês acreditam? Hoje, durante essa pandemia, as pessoas, graças a Deus, estão se preparando para ser admitida num novo local de trabalho, ou mesmo entrar no mercado de trabalho. A gente tem aí jovens, né, indecisos, vários estagiários, jovem aprendiz, né, estão aí trabalhando, começando a sua carreira profissional e estão com a mente aberta, né? Porque novo, não tem tanta preocupação, então a mente está aberta, o coração aberto para aprender e poder escolher uma nova profissão. E a gente está aqui justamente para colocar para vocês como é essa admissão no departamento pessoal. Trouxemos duas colegas, né? Uma coordenadora de RH e DP, uma empresária contábil, para a gente colocar para vocês como que funciona essa admissão em dois ambientes totalmente diferentes. E aí elas fizeram toda a explanação a respeito da admissão, e dentro da admissão nós temos o ASO admissional, que pouca gente conhece por esse nome, né? As pessoas têm mais conhecimento de exame admissional, e não é, o nome correto é ASO admissional. Então a gente trouxe um técnico de segurança do trabalho, né, de Rondonópolis, e ele explicou para a gente aqui como que é e quais são os tipos de ASO. A gente conhece o ASO admissional e demissional, mas tem o ASO periódico, tem o ASO de mudança de função e tem o ASO de retorno ao trabalho, que é aquele que você faz quando você passa mais de 30 dias ausente por auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, né, licença maternidade, e ao voltar você precisa fazer um exame de retorno. Esse chama ASO de retorno ao trabalho, que é para você fazer e estar apta ao retorno. E aí ele colocou também a respeito dos equipamentos de proteção, né, que são os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletivos, que a gente quase não ouve falar, mas existe vários deles, né, que é para proteger o trabalhador, e muitas vezes o local precisa ser de proteção coletiva. Então ele explicou onde era muitas vezes usado, colocou também a respeito dos equipamentos que precisam ser usados nos tempos dessa pandemia, principalmente nos locais, né, hospitalares, nas clínicas, laboratório,
que hoje a gente precisa ter uma proteção bem atuante, né? E aí a gente fez uma live a respeito de demissão. Por que a gente fez essa live? Hoje a gente tem a demissão, conforme a gente viu lá, mais de 1,5 milhão de pessoas dando entrada no seguro-desemprego. Então, para você dar entrada no seguro-desemprego, você tem que ter tido uma demissão sem justa causa, que é muito usada no nosso mercado de trabalho. E aí a gente colocou lá que na rescisão sem justa causa, as verbas rescisórias são bem abrangentes. Você tem saldo de salário, você tem férias vencidas e férias ainda proporcional, 1/3 sobre as férias vencidas, sobre as férias proporcionais. Você tem a multa dos 40% do fundo de garantia, a liberação dos valores depositados no fundo de garantia é feita a liberação. Você tem ainda as guias do seguro-desemprego. Você vai poder sacar se você já tiver o tempo adequado para fazer essa retirada do seguro-desemprego. Nessa situação de seguro-desemprego, hoje a gente já tem uma outra situação, porque a carteira de trabalho digital já faz com que a gente tenha essa solicitação feita tudo através de aplicativo. Exatamente, o aplicativo já faz com que você tenha essa possibilidade de não precisar se deslocar. O aplicativo da carteira de trabalho digital te dá condições de você ter o seguro-desemprego acionado, dá condições de você ver o benefício emergencial. Então, é um jeito que o governo tá colocando, que é para você não sair de casa. Então, a gente aproveita esse momento, né? E pede para você que está nos assistindo, que passe isso aos colegas, aos amigos e mesmo às pessoas desconhecidas, falando com delicadeza, com cuidado, principalmente com as pessoas que são idosas. Elas têm uma certa resistência em usar máscara, a lavar as mãos, acham que são realmente imunes, né? Acham que porque já viveram uma certa idade, tem condições de sair andando por aí, e a gente vê isso no dia a dia. Hoje mesmo eu saí de casa para poder ir ao banco, porque não tinha outro jeito. Eu fui na agência bancária, e aí o que acontece? Você chega lá, 90% das pessoas idosas não tem máscara. E aí você fala, olha, passa o álcool gel, as pessoas que estão no banco para orientar, não tem essa coisa, não, faz aquela cara feia, né? E dá as costas e nem presta atenção no que a pessoa está falando. Mas a gente precisa se colocar, posicionar. Essa pandemia é uma coisa muito séria. Então, a gente voltando aqui na carteira de trabalho digital, onde você tem toda a sua vida profissional. A minha tá desde 84, né? Tem muitas carteiras que ainda não estão atualizadas. Eu já vi muitos trabalhadores que, apesar de ter a carteira de trabalho digital, ela ainda não está 100%, está com algumas falhas, né? Tem algumas empresas que ainda não estão sendo digitalizados. Então, isso é um problema da parte do Ministério do Trabalho, né? Hoje, Secretaria do Trabalho e Previdência, que logo vai estar tudo certo. Então, a gente vai continuar aqui a respeito da rescisão sem justa causa. Essa rescisão, ela tem 10 dias para ser paga pelo empregador. Isso é um dado muito importante. Por quê? Hoje, depois da reforma trabalhista, você tem somente 10 dias para pagar, não importando se seu aviso prévio é indenizado ou o aviso prévio é trabalhado. Você tem 10 dias para pagar. O empregado recebe o aviso prévio, dizendo que ele está sendo desligado da empresa, e aí ele é encaminhado para uma clínica especializada de segurança do trabalho, ou faz esse exame muitas vezes dentro da própria empresa, quando ela tem o ambulatório do médico, né? E ali ele já recebe o seu aso demissional, e a empresa, depois de 10 dias, já está tudo na carteira de trabalho. Inclusive isso, gente,
Na carteira de trabalho, com 10 dias, você já tem condições de ver o histórico de toda a sua situação dentro daquela empresa onde você já foi desligado. Então, hoje a carteira está sendo muito utilizada. Nós vimos também a respeito do pedido de demissão. Hoje ninguém quer pedir demissão, né, gente? Porque a situação não permite. Então, o pedido de demissão, o funcionário normalmente fazia isso quando ele já tinha uma outra colocação, né? Ele estava já pleiteando um outro lugar, já tinha sido aprovado, teve condições de estudar, de melhorar a sua vida profissional e colocou à disposição de uma outra empresa, foi selecionado, então ele pede demissão aonde ele está trabalhando. Nessa demissão, ele faz o aviso prévio de próprio punho. Nesse aviso prévio, ele precisa colocar que ele está pedindo o seu desligamento, ele precisa colocar a data, né? E ali, muito importante, o aviso prévio vai ser trabalhado ou indenizado. Aqui, muitas pessoas não sabem, mas o aviso prévio trabalhado, o empregado vai trabalhar 30 dias e vai receber com 10. Essa é uma situação que ficou meio que no escuro, né? Virou um limbo, mas é assim mesmo. Desculpa. Na situação do aviso prévio indenizado, o trabalhador que pediu demissão vai pagar para a empresa o salário dele. O salário que ele tem como base vai ser pago para a empresa. Por quê? Porque ele está deixando a empresa de imediato. Ele falou para a empresa assim, eu vou indenizar o aviso. Então, ele paga esse valor. Quando ele é demitido sem justa causa, a empresa paga para ele. Quando ele pede demissão, ele indeniza a empresa. Então, é ele que paga. E aí, quando ele pede, ele tem o saldo de salário, férias vencida mais 1/3, se for o caso, as férias proporcional e o 13º proporcional. Ele não tem a liberação do seu fundo de garantia e não tem o 40%. E um detalhe, ele também não tem seguro-desemprego. A única coisa que é 100% igual a sem justa causa é que tem 10 dias para o empregador pagar. Pagou com 10 dias, faz a homologação e ele não tem o direito ao saque do fundo de garantia, a multa dos 40% e nem as guias de seguro-desemprego. Então, essa é o pedido de demissão. Mas nós vamos falar agora sobre uma rescisão que está na moda, né? A rescisão força maior. Muita gente não tinha nem escutado falar nessa rescisão. Essa rescisão está lá no artigo 502 da CLT. Mas lá consta um detalhe muito importante que as empresas não estão levando em consideração. Para fazer a rescisão por força maior, a empresa precisa estar extinta pela força maior. Qual que é a força maior no momento? É a pandemia, mas não é 100% fechada, então você não pode colocar força maior. Quando você coloca que a categoria da demissão é força maior, você precisa ter a empresa extinta. O que é extinta? É encerrada, acabada, deu baixa na Receita, na Prefeitura, na Juscemat, na Cefaz, acabou tudo. Ela não conseguiu se manter financeiramente, estruturalmente. O que acontece? Acaba. Aí sim você pode fazer uma rescisão por força maior. Nessa rescisão por força maior, o empregado tem duas situações que ele acaba sendo prejudicado. A multa do fundo de garantia é só de 20%. Exatamente o que você ouviu. 20% da multa do fundo de garantia. E o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Você imagine, nós estamos numa situação difícil na época de pandemia. Tá todos os empregadores aí colocando força maior. Daqui a uns dias vai dar a Justiça do Trabalho, porque
Eu já assisti uma entrevista do vice-presidente do TST e ele já disse que, de acordo com o artigo, não pode ser força maior. Se o empregador não pagar os 40% e não liberar a guia, a auditoria está já orientada para fazer a multa do 477 e o empregador vai precisar pagar. Isso foi o desembargador, o juiz do TST, Luiz Felipe Vieira. Ele já deixou isso bem claro. Então, quando o TST se posiciona, normalmente a jurisprudência vai junto. Então, os empregadores precisam avaliar muito bem ao fazer essa colocação de colocar rescisão por força maior. O prazo é o mesmo, 10 dias. Você paga as verbas rescisórias, né? 10 dias para você pagar. Tem um outro detalhe dentro do força maior: não paga aviso prévio. Entenderam essa? Como diz o pessoal, né? Dorme com barulho desse. Não paga aviso prévio. Rescisão por força maior, o funcionário perde 20% da multa, não tem seguro-desemprego e não saca o valor do fundo de garantia depositado. Ah, esse ele saca, graças a Deus. O saque do fundo de garantia que já está depositado, ele vai ter condições de sacar esse valor. E a multa dos 40 é cortado pela metade, só recebe 20%. E o aviso prévio, negativo. Não tem direito a aviso prévio. Rescisão por força maior. Não tem aviso prévio, pela metade a multa passa a ser de 20% e não tem seguro-desemprego. Todas essas situações você precisa ter condições de saber, porque força maior hoje é 90% das rescisões, tá? Então, a situação hoje de pandemia é desse jeito. Você tá com a empresa naquela situação, vamos ficar aguardando, posicionando. Aí quando você assusta, você recebe a rescisão por força maior. Você só vai ver a rescisão por força maior a hora que você pega a rescisão, a hora que você vai assinar. Porque na hora que você, o aviso prévio, o aviso de que você está sendo demitido, não vai ter. Entendeu? Ele só vai ser comunicado que a empresa está sendo demitida, vai fazer a demissão, vai pagar, porque tudo acontece assim. Faz a rescisão, paga, chama o funcionário, assina a rescisão e lá que ele vai ver. Se você não souber o que você tem direito, você acaba perdendo. Então, aproveita, fique ligado aí com a gente. Nós estamos aí no Instagram, no Facebook, @André Vieira Treinamentos. Vamos falar agora sobre prazo. Nós viemos nessa live hoje para falar sobre prazos do departamento pessoal. Hoje, 17 de junho, nós temos algumas coisas que vai vencer daqui para o dia 30. São prazos que a UDP precisa cumprir. Na sexta-feira, no dia 19, vence algumas coisas, mas você tem que pagar, você tem que enviar, você tem que fazer todo um processo que não tem como ser em cima, né? Tem empresas que a gente faz uma previsão, pede uma previsão de 72 horas. Tem muitas empresas de grande porte que tem essa estrutura para poder fazer com que as coisas caminhem adequadamente, que pede para o departamento pessoal enviar o lote de pagamentos com 72 horas de antecedência. Então, quer dizer que você teve que enviar ontem, 16 de junho, o que você vai pagar na sexta. E tem várias coisas que você vai pagar na sexta-feira, né? Hoje saiu uma portaria onde o governo, né, tinha a Previdência vencer no dia 19, a respeito da Previdência Patronal, e mais uma vez foi prorrogado. Mas como assim foi prorrogado? Assim, quando você faz a guia da Previdência,
né, a gente chama muito de INSS, tem que ser feita com antecedência. Então, quando você, por exemplo, as empresas de pequeno porte, normalmente mandam em cima, né? Mandam em cima da hora. Mas as de grande porte já enviou isso aí pro departamento financeiro. E aí o departamento já está com todo ele feito, já está programado, e aí vai começar o processo para pagar. Então, elas são grandes, né? Tem condições, tem estrutura financeira, paga e tudo bem. Aquele profissional que trabalha numa empresa menor, numa microempresa, numa empresa média, né? Ela faz com 2 dias, com 1 dia de antecedência. E hoje o governo publicou uma medida onde prorrogou, mas tem que ter muito cuidado. Essa prorrogação do recolhimento previdenciário é somente para o patronal e as outras entidades. Muito cuidado, muita atenção. O que acontece? Vamos ver uma parte prática. Você trabalha numa empresa de pequeno porte, é descontado do seu salário, né, 9% do seu INSS. Você ganha lá, digamos que 3 mil, você desconta 9%, vai dar 270. O restante que é recolhido é o patronal, né? Aí no patronal tem os 20%, tem os 5,8% das outras entidades, tem o RAT, e aí essa parte do patronal, os 20%, mais o GILRAT, mais as outras entidades, é que foram prorrogadas. Então, muita atenção quando for fazer essas guias. O que foi descontado do empregado vence sexta-feira, dia 19 de junho. É o dia do pagamento da Previdência dos empregados. Esse não foi parcelado, somente parcelado o do patronal, tá? Então, muita atenção aí o pessoal que trabalha com o DP. Inclusive hoje, na internet, cedo, já estavam fazendo a divulgação dessa medida e estavam equivocados, porque estava colocando como se fosse toda a contribuição, e não é. É somente a contribuição patronal e as outras entidades. O que foi descontado do empregado, sexta-feira tem que recolher. Então, tem que ter assim bastante atenção nessas situações. Foi feita essa prorrogação também das empresas que estão desoneradas. Tem uma medida, né? Tem uma lei onde tem essas empresas que estão cumprindo a desoneração. Essas empresas também entraram nessa prorrogação do vencimento. Foi feita uma prorrogação de 19 de junho, competência de maio, para 19 de novembro. Por que 19 e não 20? Porque em algumas cidades, alguns estados, é dia da nação, né? Aí há um feriado. Muitas vezes é um feriado municipal, é um feriado estadual. E quando cai num feriado, você antecipa o pagamento, tá? Cai no dia 20, você paga no dia 19. A mesma coisa, nós vamos falar mais para frente a respeito do parcelamento do fundo de garantia. Mas vamos lá falar sobre mais uma coisinha que está vencendo no dia 19. A GPS INSS patronal, que foi recolhido, que era para ser recolhido na sexta-feira e foi prorrogado para dia 19 de novembro, e nós temos o imposto de renda retido na fonte. Muita gente fala assim, mas o que é isso? Esse aqui é uma tabela, né? Você ganha um salário, a gente fez aí um salário de 3 mil, vamos manter essa faixa. Então,
o governo faz uma tabela, R$ 3.000 você está pegando na tabela, digamos que 15% de retenção. E aí tem todo um cálculo e você retém. Todo mês vem uma retenção dizendo lá, retenção de IRRF. Muitas vezes você não sabe nem o que significa, né? Não pergunta, tem que perguntar, tem que ficar esperto. Aí foi feita a retenção no seu salário de maio. Vence sexta-feira. Sexta-feira, 19 de junho, tem que pagar. Então, essas coisas você vê que tudo gira em torno de prazo. Se você está numa empresa grande, você já está acostumado, em 72 horas você já envia o lote. Se você trabalha numa empresa menor, você tem que ter esse prazo a poder enviar isso para o departamento financeiro. E sendo um financeiro que também tem que procurar arrecadar para poder fazer o pagamento, o quanto antes você enviar para lá, melhor, que era para ele poder se prevenir, certo? Só um instantinho que a garganta está ficando seca. Vamos falar sobre o prazo do fundo de garantia. O governo deu digamos que a pandemia, né? Não foi nem o governo. A pandemia fez com que o governo desse a oportunidade que as empresas fizessem o parcelamento dos meses de março, abril e maio. Então, o que acontece? O prazo desse parcelamento acaba no dia 20 de junho, de acordo com o que está na medida lá provisória, se eu não estou enganada, 927, 936, é uma dessas duas. E aí, ele colocou que as empresas poderiam fazer o parcelamento dessas competências. Para fazer esse parcelamento, você precisa primeiro declarar. O que é declarar? É você confessar a dívida. Você vai fazer com que no dia, competência de março, no dia 7 de abril, você teria que enviar o CEFIP, que é o sistema da Caixa Econômica, dizendo que você tem X coisas, né, X valores para pagar de fundo de garantia. E aí você faz a mesma coisa com o mês de abril e o mês de maio. Você confessa essa dívida para você fazer um parcelamento. Mas o governo resolveu dar essa oportunidade para as empresas fazer essa confissão de dívida até o dia 20. Mas a gente que está no DP sabe que fundo de garantia, se vence sábado, se vence domingo ou feriado, paga antecipado, tá? Você paga antecipado a guia, tá? Então, o que acontece? Vencer dia 20, cai sábado. Antecipa para o dia 19. Como assim antecipa? Você tem que confessar a dívida que você tem nessas competências, mesmo que você tenha somente um funcionário. Eu sou MEI, tenho um funcionário, não paguei. Sexta-feira é o último prazo para você fazer a confissão da dívida e fazer o parcelamento. Andréia, como que vai ser esse parcelamento? Para você parcelar, você precisa confessar. Você confessou? Beleza. A Caixa já disponibilizou o sistema onde você vai pagar a partir de julho, na competência de junho, nesse mês que nós estamos, você vai conseguir fazer o parcelamento e pagar a primeira parcela, tá? Pode ser em 6, mas a primeira já vence agora em julho, no dia 7. Vou até olhar aqui na minha folhinha, porque departamento pessoal trabalha com folhinha e as folhinhas tudo riscadas com as datas, que é para não perder prazo. Então eu vou olhar aqui quando que cai dia 7 de julho, que é para poder ver quando que você vai pagar a primeira. Dia 7 de julho vai cair numa terça-feira.
Então, na terça-feira, 7 de julho, junto com a competência de junho, você já vai pagar a primeira parcela do parcelamento que você confessou a dívida referente às competências março, abril e maio. E você vai poder pagar em 6 parcelas. Em julho é a primeira, agosto a segunda, setembro terceira, outubro quarta, novembro quinta, dezembro a última, que é a competência de novembro. Então você imagina como vai ser o DP trabalhando em dezembro. Porque em dezembro ele vai ter o parcelamento, vai ter o mês, vai ter 13º. Então o pessoal que trabalha com DP já tem que ficar aí esperto. E os patrões, os empresários, os empregadores ficarem cientes de que se ele atrasar uma parcela, ele vai pagar a multa desde a competência referente àquela parcela. Vocês sabem que o governo fez esse parcelamento e não pagou, não vai pagar multa e juros. Esse parcelamento não tem acréscimo. Você vai pagar março, abril e março, abril e maio parcelado em 6 vezes sem nenhuma correção. Então a gente tem que deixar isso bem claro para o empregador, que se ele atrasar uma parcela, tá? Em agosto não deu para pagar no dia certo. Essa parcela do parcelamento vai voltar a correção lá no mês. Se é referente a abril, ele vai pagar desde o dia 7 de maio, que é quando vence a competência de abril. Então, você já imaginou, ele está lá em agosto e vai pagar desde abril. Então, você vê, maio, junho, julho, agosto, 4 meses de correção. E o DP tem que deixar isso bem esclarecido para os empregadores. E para quem está chegando na área, ver que como a gente trabalha com um ritmo acelerado. Então quem gosta de trabalhar ligado aí no 220 é conosco mesmo. Pode vir para o DP, que a gente gosta de pessoas assim, que trabalham sob pressão. Porque aqui é pressão do empregador, é pressão do governo, é do sistema. A internet a gente nem se fala. Fundo de garantia, CFIP, a gente nem comenta, que é para não estressar. Então vamos lá. Esse pagamento do parcelamento é feito 6 parcelas, sem correção nenhuma, sem multa, sem juro. Atrasou, dançou. Desculpando a palavra, mas é isso mesmo. Dançou. Vai pagar desde a competência que está atrasado. Então, agora nós vamos passar para a certidão de regularidade do fundo de garantia. O que é isso? A certidão de regularidade de fundo de garantia, as empresas normalmente precisam para quando é terceiros, né? Quando precisa apresentar numa licitação, quando trabalha com outras empresas, normalmente é solicitado uma certidão de regularidade. Para que serve? Para saber se a pessoa que está trabalhando com você e é terceirizado está em dias. Exatamente, porque as pessoas normalmente trabalham nas outras empresas de vigilância, de higiene, né? E aí, o que acontece? Você precisa pagar aquela empresa, mas você precisa exigir a certidão. Se eu sou terceirizado e trabalho numa empresa, para eu receber o meu salário, a empresa tem que pagar, né? Então, o que acontece? Vamos colocar uma parte bem prática. Eu sou porteira, né, de uma empresa de fulano de tal, com o nome de cicrano, e trabalho num condomínio. Eu sou terceirizada. O condomínio paga para a minha empresa, onde eu sou registrada. Essa empresa, para receber, ela precisa apresentar lá no condomínio a certidão de regularidade do fundo de garantia recolhido para mim. Por exemplo, ela vai receber lá no dia 10 de julho, né? Mês de julho, o salário meu de junho. Para ela receber
e depois me pagar, ela tem que apresentar a CND, a CRF. Então, tem várias certidões que as empresas exigem. É uma maneira de se resguardar e o funcionário também. Porque depois que sai da empresa, entra na justiça, aí não recolheu nada e quem vai ter que recolher junto com o empregador é o condomínio, porque não exigiu a CRF, né? Certidão de regularidade do Fundo de Garantia. Então, normalmente isso é feito com as empresas que têm terceirização, que participam de licitação, que tem convênio com empresas públicas, sociedade mista. Normalmente elas utilizam a CRF, certo? Temos uma outra coisa que também vencia no dia 19, é o DAS-MEI. É o documento de arrecadação, é o documento de arrecadação do empresário, do microempreendedor individual, o MEI. Ele teria que pagar no dia 20 agora de junho, referente à competência do mês de maio. O governo prorrogou e ele vai pagar isso somente no dia 21 de dezembro. É isso mesmo, dia 21 de dezembro. Então, essas prorrogações, muitas vezes, vai acabar deixando o pessoal meio confuso. Mas assim, o MEI paga todo mês uma parcela para o governo. É uma parcela fixa que tem 12 meses o mesmo valor. Vamos arredondar, digamos que ele pagaria R$60 no mês de dia 20 de junho, referente à competência maio. O que acontece? O governo mudou do dia 20 agora de junho, para 21 de dezembro. Vai pagar dia 21 de dezembro duas competências. Vai pagar a competência de maio e vai pagar a competência de novembro. Então eu, Andréia Vieira, contadora, professora online, empresária digital, dá essa dica para você. Se tiver condições de pagar dia 20, dia 19, faça. Porque você vai depois pagar 120. Se hoje você tem condições, paga, deixa pago, está resolvido, você está cumprindo com a sua parte. Deixa para quem não tem condições de pagar. Para dezembro dá jeito. Porque o MEI tem várias coisas que precisam ser cumpridas, né? Para você poder ter vários benefícios. Então, se você hoje tem condição de pagar, a minha dica é: paga, não deixa acumular. Porque você, fazendo essa prorrogação, lá em dezembro você vai pagar duas competências. Se você paga 60, lá vai dar 120. Olha quanto dinheiro! É muito dinheiro. Então, vamos lá. O MEI que puder pagar, faça isso. Vamos agora falar a respeito do vencimento dia 25 de junho. 25 de junho vence a folha de pagamento, o PIS/PASEP sobre folha de pagamento das empresas sem fins lucrativos. Tá? Bem entendido. Sem fins lucrativos. Foi prorrogada as competências março, abril e maio, tá? Essas competências foi março, vai vencer 25/8, tá? Ó, preste atenção. PIS/PASEP sobre folha de pagamento, entidades sem fins lucrativo. O recolhimento do PIS/PASEP sobre a folha foi prorrogado das competências março, abril e maio. Março foi prorrogado e vai ser pago 25 de agosto. Abril, 23 de outubro. É isso mesmo. Pula o mês de setembro, paga em outubro. O de maio foi prorrogado para o dia 19 de novembro. Ó, atenção aí, hein? Prestem atenção. Contribuição previdenciária do PIS/PASEP sobre a folha de pagamento.
Vou repetir. PIS/PASEP sobre folha de pagamento das empresas sem fins lucrativos. Prorrogação das competências março, abril e maio. Meses de março vai pagar 25 de agosto, abril vai pagar 23 de outubro, maio vai pagar 19 de novembro. Entendeu? Certo? Então vamos lá, nós temos mais prazos aí que nós temos que cumprir até o dia 30. De junho, nós temos que fazer o recolhimento da contribuição sindical do empregado. Vocês sabem que a contribuição sindical do empregado hoje é facultativa. O que é isso? O empregado é que decide se ele vai recolher para o sindicato da categoria ou não. O empregado não quer recolher. Tudo bem, você vai lá no sindicato da sua categoria, faz o documento, né, dizendo que você não quer que faça o desconto, entrega uma via na empresa. Do mesmo modo você faz para você descontar. Você vai lá e fala, não, eu vou contribuir com o sindicato é parceiro, ele está sempre presente, vou pagar para o sindicato. Há umas taxas, né, umas porcentagens que cada sindicato cobra. Tem sindicato que cobra 1%, outros cobram 1,5%, outro cobra 2%, depende do sindicato. Para ter esse desconto, ele precisa ir lá no sindicato, fazer autorização, assinar, trazer uma via na empresa, entregar no departamento pessoal. A competência de maio vai ser paga dia 30 de junho. E isso não foi prorrogado, viu? Atenção aí, não foi prorrogado. A contribuição sindical do empregado que foi descontado na folha de maio, o recolhimento é agora, 30 de junho. Tá certo? Mas tem que lembrar bem que para ser descontado, o empregado tem que trazer lá do sindicato assinada a autorização para poder fazer o desconto. Senão o DP não faz. Só de boca o DP não faz nada não. Tem que assinar, tem que escrever, tem que estar ali, ó, preto no branco. Vamos lá numa coisa que está vencendo também no dia 30. Declaração do imposto de renda pessoa física. 12 milhões de brasileiros ainda não fizeram a sua declaração. Manchete hoje do G1, na internet da Globo. 12 milhões. Gente, vocês sabem que se você não fizer sua declaração, além de você pagar uma multa, né, que hoje está R$ 165 e nos quebrados, você ainda depois pode ficar com os seus valores, né, se você trabalha em órgão público, é prejudicado. Então, o pessoal aí que trabalha em órgão público tem que ficar bem esperto. Para que serve a declaração? Há várias finalidades. Uma delas, né, é você estar regular com o governo federal. Então, pessoal que está estudando aí para passar em concurso público, você tem que estar nessa declaração aí prontinha. O prazo esse ano foi alterado, hein? Olha só, era 30 de abril o prazo da declaração. Estou vendo aqui que estão perguntando qual o prazo para a declaração desse ano. Minha filha, dê graças a Deus ao governo federal. Se você não declarou, era 30 de abril. O governo prorrogou 60 dias. O prazo agora é 30 de junho. Agora, 30 de junho. Não deixa para a última hora, porque o que vai acontecer? 12 milhões de hoje até dia 30 dá 13 dias. 1 milhão de pessoas por dia mandando declaração. A internet e o site da Receita vai aguentar? Então, se você deixar para o último dia, como a maioria dos brasileiros,
vai ter lá uns 5 milhões fazendo a declaração desesperados e não vai dar conta. Sabe o que vai acontecer? Vai travar e o governo vai achar é bom. Porque o que eles querem? Eles querem é arrecadar. Quanto mais arrecada, melhor. Mas também tem aquele pessoal que já fez a sua declaração e tem os seus privilégios, né? A declaração começou a ser recebida dia 2 de março. Olha só, 2 de março. Começou a receber a declaração pelo site da Receita Federal. Aí, você, esperta, né? Mandou no comecinho. Começo de março você já enviou. Aí o governo em abril soltou que quem enviasse a declaração nos começos, né? Lá no comecinho de março, ia começar a pagar a restituição 29 de maio. O primeiro lote de restituição já foi pago. Como assim? Quem entrou lá no site da Receita depois do dia 2 e fez a declaração e tinha valores a restituir, já recebeu. Eu posso falar isso porque eu conheço pessoas que receberam. Aí o cidadão chega nos últimos dias, né? E pega e em vez de fazer a declaração, deixa para os últimos dias, né? A gente fala nos últimos minutos do segundo tempo. 45 minutos que é entregar a declaração. A Receita não vai ter condições de suportar a quantidade de acesso à internet depois da pandemia. Tá lá essas coisas, né? Porque toda hora cai. Graças a Deus a internet aqui está funcionando bem, a gente está conseguindo conversar. Então, a declaração do imposto de renda, para quem recebeu acima de 24.560, é até dia 30 de junho. Isento da declaração, menos de 24.560. Certo? Tá entendido? Olá, pessoal. A Receita Federal não dá moleza. O governo já fez essa prorrogação de 60 dias. Então, é melhor a gente pegar essa oportunidade e fazer a receita. Então, vamos lá. A restituição, o primeiro lote já foi pago, tá? Dia 29 de maio foi pago o primeiro lote de quem enviou nos primeiros dias. O segundo lote está programado agora para junho, deve sair até o dia 30 de junho. A consulta normalmente é liberada depois da segunda quinzena, né? Então o governo deve estar para liberar a consulta se você vai estar no segundo lote. E aí o pessoal que ainda não fez, o que vai acontecer? Se você sabe fazer, você pede ajuda dos anjos e dos santos para a internet e o site estarem de boa e você conseguir enviar antes do dia 1º. Se não, você vai precisar contratar um contador, né, um profissional, para fazer a sua declaração. E aí, o profissional, nos últimos minutos, ele também não faz milagre, né? Então, o que acontece? Deu prazo, falta 13 dias para você terminar o prazo. Faz a sua declaração com antecedência, para você não ter dor de cabeça. Se você tem restituição, melhor ainda, você vai receber. Não vai ser nos primeiros lotes, mas vai receber. Agora, para você que vai pagar. Pagar, André, a primeira parcela vence agora dia 30. A primeira parcela já vence junto com o último dia. Como assim? Exatamente. Dia 30 de junho vence a primeira parcela. Quem entregou
a sua declaração até o dia 10 de junho, a primeira parcela você poderia fazer débito em conta. Você já poderia fazer a declaração até o dia 10 e já marcar lá que você ia fazer o débito em conta, que é um jeito de você não esquecer. Aí, mandou até o dia 10, está sossegado. Quem não mandou até o dia 10, vai precisar emitir o DARF para você pagar a primeira parcela do seu imposto de renda. O parcelamento pode ser feito em 8 vezes, mas a primeira você paga com o DARF e as outras da segunda para frente você pode fazer o débito em conta e não deixar esquecer, né? Porque eu já tive essa experiência de esquecer. Eu fiz no DARF na época e aí eu esqueci de pagar, peguei lá, tive que pagar com multa e com juros. Uma outra declaração muito importante que vence agora, no dia 30. É a prorrogação que o governo fez do MEI, Declaração Anual do Faturamento do MEI. O governo prorrogou também. Estava marcado para o último dia de maio, e o governo prorrogou agora para junho. A declaração simplificada do faturamento do MEI. E essa declaração o MEI faz no próprio site. Ele vai estar com todo o faturamento dele de janeiro a dezembro e precisa enviar agora no final de junho. Essa é uma declaração do MEI que é muito importante, porque se a gente tem declaração de imposto de renda, o MEI tem a do imposto de renda e a declaração do MEI que ele precisa fazer até o dia 30. Vence agora no dia 30 também. Dia 29 de junho, agora, dia 29, nós temos a liberação do saque emergencial do FGTS. O saque emergencial do FGTS, você pode verificar o valor que você poderá sacar até 1.045 no aplicativo. Só que o saque emergencial tem um pequeno detalhe. Agora, dia 29 de junho, começa o pagamento para quem nasceu em janeiro. Se você nasceu em agosto, você vai receber lá para frente. Tem uma tabela, gente. Vocês precisam consultar pela internet, pelo aplicativo, para fazer o saque emergencial do fundo de garantia. Vocês precisam verificar dentro do aplicativo ou do site da Caixa Econômica. Tá certo? Vamos ver aqui algumas coisas que também estão vencendo agora em 30, que também foi prorrogado. Olha só, o FGTS do empregador doméstico. O doméstico. Eu sou empregadora doméstica, tenho uma secretária. Não é o meu caso, infelizmente, mas eu gostaria. Breve nós teremos. A minha secretária doméstica, ela tem a competência de março, abril e maio para ser recolhido. Eu não recolhi. Eu tenho até o dia 19 de junho para confessar a dívida e poder parcelar e pagar a primeira parcela dia 7 de julho. Igual às empresas, o governo deu também essa abertura para os empregadores domésticos recolher parcelado os meses de março, abril e maio. Essa é mais uma prorrogação. Então, o nosso tempo está acabando. A gente agradece muito as pessoas que estiveram com a gente. Infelizmente, prazo é uma coisa que é extensa, né? Eu falei de prazo do dia 17 para cá, até o dia 30. A gente já está aí com 55 minutos de live. Infelizmente, tiveram algumas perguntas que a gente não vai ter condições de responder. Mesmo as que eu já tinha recebido pelo Instagram e pelo Facebook.
mas a gente agradece aos seguidores, aos participantes. Se você gostou da live, curte. Brevemente nós vamos estar no YouTube. E se você conhece alguém que precisa saber a respeito de prazos, rescisões, admissão, departamento pessoal num todo, indique o nosso canal. Nós estamos aí no perfil Andréa Vieira Treinamentos. A gente está no Instagram, no Facebook, brevemente no YouTube com os vídeos instrutivos, que é para você ter conhecimento de como funciona. Deixo aqui o meu agradecimento e uma frase do Oscar Schmidt, né, para vocês pensarem a respeito e tenham uma boa noite. Ele disse assim: o impossível só vira realidade se você estiver bem preparado quando a oportunidade aparecer. Então, essa é a mensagem que o Oscar Schmidt deixou para todos nós. O impossível só vira realidade se você estiver bem preparado quando a oportunidade aparecer. Uma boa noite, fique com Deus e até breve.